Bom, eu vou falar com o secretário Edson Aparecido, porque parece que vai faltar vacina. Parece que vai faltar vacina. Eu seria o último cara a querer divulgar essa história da AstraZeneca, que pode estar havendo problemas com mulheres grávidas e que mulheres grávidas, quando tomam essa vacina, estão expostas a morrer ou ter alguma complicação. Seria o último cara a inventar ou a colocar ou a noticiar mais um problema com a AstraZeneca. Mesmo porque eu tomei a AstraZeneca, porque era a vacina que tinha, e ouço médicos e cientistas. Vacina boa é vacina no braço. Mas, secretário, há de se concordar que quando há problemas, é claro que medidas têm que ser tomadas, né? Em que pese a situação ser difícil, às vezes o remédio pode ser pior do que a doença. Então, há casos em que a vacina já foi interrompida algumas vezes, depois voltou a ser aplicada, mas em caso de mulheres grávidas ainda se estuda se realmente esses problemas são por causa da vacina e qual o risco que há. Então, quando há risco, a vacinação é interrompida, ou para aquele grupo, ou para todos os grupos, como já aconteceu com a AstraZeneca. Não significa que seja uma vacina ruim, não significa que seja pior que as outras. Significa que em alguns grupos, como de mulheres grávidas, está aparecendo problema, e aí tem que ser investigado. Então, secretário, a prefeitura decidiu não suspender a aplicação da AstraZeneca para mulheres grávidas ou só para mulheres grávidas, e se vai faltar vacina, porque parece que vai, porque o próprio governador Dória diz que os chineses não entregam o ingrediente do bolo, o tal de IFA, para a fabricação da Coronavac e também até da AstraZeneca, que as duas dependem desses INFAs que vêm todos do mesmo lugar, que é a China. Bom dia, secretário. Bom dia, Datena, um prazer enorme voltar a falar com você. Nós, diante daquela notícia de ontem à noite, quando a Anvisa indicou a suspensão imediata da vacinação de gestantes com a AstraZeneca em função do episódio ocorrido que está sendo investigado de um óbito de uma gestante no Rio de Janeiro. Hoje, logo pela manhã, eram 7h20 da manhã, então nós tomamos a posição aqui de preventivamente, Datena, suspender a vacinação das gestantes, né, com a AstraZeneca. Distribuímos um comunicado para toda a nossa rede de 468 unidades básicas de saúde, mais os drive-thrus que também iriam vacinar a partir das 8 da manhã as gestantes. As demais categorias, a gente mantém normalmente a vacinação da AstraZeneca. Hoje estamos vacinando também pessoas com deficiência permanente, né, naquele grupo que recebe proteção continuada. Nós também iniciamos a vacinação o pessoal que trabalhadores de metrô e dos trens na cidade. Ontem havíamos iniciado a vacinação de pessoas com síndrome de Down, transplantados e pessoas em hemodiálise, deficientes renais, né? E vamos amanhã, Datena, iniciar a vacinação das pessoas com 55 anos de idade com comorbidades, com aquelas 23 comorbidades apontadas pelo Ministério da Saúde. Hoje, nós temos na rede aqui da cidade, para a primeira e segunda dose, apenas a AstraZeneca, a Coronavac apenas para a segunda dose, e a Pfizer, nós devemos receber um novo lote da Pfizer na segunda-feira. A gente tem procurado orientar a população exatamente nessa linha que você acaba de dizer. Em função da escassez de vacinas, não é possível escolher entre a vacina A ou a vacina B. Vacina boa é aquela que está aplicada. Vacina boa é aquela que imuniza a pessoa e que protege a pessoa, porque às vezes por conta de um dia sem estar vacinado, a pessoa contrai a doença, se agrava e vai para um leito de enfermaria, um leito de UTI. Então a situação, nesse momento, nós suspendemos então, Datena, temporariamente, preventivamente, a vacinação de gestantes aqui na cidade de São Paulo. Fica bem claro, para gestantes, a AstraZeneca para gestantes. Agora, uma coisa também é clara, a gente entende isso perfeitamente. Já tinha gente que não queria tomar a vacina da AstraZeneca. Teve gente que chegou em postos de saúde, o secretário sabe disso. O cara perguntou, tem vacina Pfizer aí? Não, não tem.
Tem Coronavac aí? Não, não tem. Ah, então essa AstraZeneca eu não tomo. Isso aconteceu com frequência, a gente observou pelos nossos repórteres. E é claro que essa notícia de mais uma complicação com a AstraZeneca não vai ajudar em nada. Mas eu repito, enquanto os cientistas disserem para você que você tem que tomar a vacina da AstraZeneca e não tem outra, se você não tomar, a chance de você contrair a doença sem a vacina é de 1 para 100. Ou qualquer vacina, eu estou dizendo, sem vacinar. A chance de você contrair a doença com a vacina é de 1 para 100 mil. Então você vê que você está muito mais exposto. Eu não vou negar, eu tomei a da AstraZeneca, eu senti muitos efeitos colaterais, mas isso não me impediu nem de trabalhar e nem de estar aqui vivo, pelo menos até agora. Então eu sou uma prova viva de que não é legal o que você sente, porque alguns sentem menos, outros mais. Eu senti bastante efeito da vacina, mas eu fui trabalhar todos os dias, tive uma febre leve, outros efeitos, que não vou ficar aqui contando, e estou bem. Depois de 3 dias não senti mais nada. E vou tomar a segunda dose até que a ciência me diga. Né? A ciência diz que, por enquanto, você não pode misturar a vacina. Daqui a um tempo, talvez possa, porque está sendo feito um estudo em Oxford, por exemplo, de misturar a Pfizer com a AstraZeneca. Agora, não adianta você misturar a Pfizer com a AstraZeneca aqui, porque não tem nem AstraZeneca, nem Pfizer e possivelmente nem Coronavac. Então, se tiver, toma que tem. E não pode misturar a vacina. Não adianta você tomou a Coronavac, vai voltar para tomar a segunda dose, quer tomar a Pfizer, porque não tem Pfizer. Não tem. Não adianta você querer misturar a dose. E outra coisa importante que eu acho que é uma pergunta boba, mas vale a pena a gente fazer. O cara que tomou a primeira dose de qualquer vacina, AstraZeneca ou Coronavac, amanhã começa a ser vacinado o grupo de comorbidades, que é grande também. Eu, por exemplo, sou o próprio risco. Eu tenho deficiência imunológica porque eu não tenho baço. Eu tenho diabetes gravíssimo, e tenho 6 stents do coração. Então, eu poderia pensar assim, opa, agora vai dar a segunda dose, eu vou lá no grupo de comorbidades e vou tomar a minha segunda dose de AstraZeneca, porque eu sou do grupo de comorbidades. Não pode. Você tem que esperar, eu acho. Eu vou perguntar, mas eu acho. Não pode, porque senão você vai misturar alhos com bugalhos e já não tem vacina e o cronograma que está ameaçado vai ser mais ameaçado ainda. Mas eu recebi uma informação que tem lugar que o cara nem pede documento para vacinar. Isso tem que ser fiscalizado, porque senão tem espertalhão que vai aí tomar a dose da vacina antes. Então não pode, não é porque você já tomou a vacina, mas também faz parte do grupo de comorbidade, que você pode adiantar a sua dose. A sua dose você tem que tomar no prazo que está definido ali no seu cronograma de vacinação. É importante falar isso, não, Edson? Exato, Tatena, é o prazo correto, é o grupo prioritário. Então, agora, comorbidades, a partir de amanhã, pessoas com 55 a 59 anos. Sexta-feira, comorbidades de pessoas com 50 a 55 anos. Então, também tem a questão da faixa etária. A outra coisa importante que você falou, quer dizer, não adianta a pessoa tomou uma vacina e agora quer tomar da Pfizer porque acha que é melhor ou coisa do tipo e vai na unidade de saúde sem apresentar a carteirinha. Nós temos tudo registrado no sistema nosso, né? Isso tudo vai para o sistema da prefeitura, para o sistema do Estado e do Ministério Público. Isso, inclusive, pelo CPF, você sabe quem tomou a vacina, quem tomou a primeira, quem tomou a segunda dose, e esse controle precisa ser muito bem estabelecido. Por quê? Nós já vacinamos aqui na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, vamos chegar a 4 milhões de doses administradas aqui na cidade. Cerca de 2.400 de primeira dose e cerca de 1.200, 1.300 de segunda dose. Aqui, infelizmente, a gente recebeu uma quantidade de vacinas que ainda, como eu disse a você, é pequena. O ano passado, Datena, em 20 dias, nós vacinamos 5 milhões de pessoas na gripe, na vacinação do influenza. A gente tem estrutura aqui na cidade
postos de saúde espalhados, drive-thrus, vacinamos em terminais de ônibus, em terminais de trem, em terminais de metrô, que não se tem a vacina. A vacina ainda, infelizmente, ela é escassa, porque senão a gente já teria seguramente vacinado um grupo muito maior de pessoas aqui na cidade. Agora, uma coisa é lógica, né, Edson? Uma coisa é lógica. Não é que não tem vacina no Brasil. Não tem vacina no mundo. Está faltando vacina no mundo, à exceção dos Estados Unidos, que tem vacina sobrando, a Rússia, que está aplicando a Sputnik V, tem vacina sobrando. À exceção desse país, a maioria dos países não tem vacina. E quem comprou muito e já recebeu muito está aplicando. Isso. A Inglaterra, por exemplo, comprou muito e está aplicando. E não só uma única vacina, mas outras vacinas também. Que eles têm lá a Pfizer, tem Moderna, tem a de Oxford, que é a fabricação deles mesmo. Então tem países que já comprou bastante e está vacinando bastante. Mas até que 4 milhões de doses para uma população de 3 milhões de habitantes da Grande São Paulo, a vacinação não é tão ruim assim, porque não tem vacina no mundo. Agora, a minha preocupação é daqui para frente. Sem insumo chegando para fabricar a Coronavac, né, e a vacina de Oxford também, a AstraZeneca, né, e agora com essa complicação de gestantes e daí por diante, aumentando a aversão das pessoas à AstraZeneca, porque uma notícia ruim nunca ajuda, só atrapalha, e é por isso que a gente espera que não atrapalhe só para gestantes. O problema deu em gestantes. Quando deu num grande grupo, a vacinação foi interrompida por 48 horas e voltou a ser vacinada a população da Europa com a AstraZeneca. Tá? Tem lugar que você não entra com a Coronavac lá na Europa, mas pode entrar com as 2 doses de AstraZeneca, que é a mesma vacina que eles estão aplicando na maioria da comunidade europeia. Mas o cronograma vai sofrer com problemas ou não, o Edson? Porque a falta de vacina é mundial, não é aqui? Não, você tem razão. Primeiro é isso mesmo, quer dizer, você tem toda a população do mundo sendo vacinada ao mesmo tempo. Esse é um problema grave. E os laboratórios são os mesmos para todos os países, não tem muito jeito. São pouquíssimos laboratórios até agora, né, que estão conseguindo produzir a vacina. E tem alguma autonomia aqueles países que têm produção de vacina local, como nós aqui, num primeiro momento, a Coronavac e a AstraZeneca pela Fiocruz, né? Agora, essa questão do insumo é gravíssima. A questão do insumo, ela pode atrasar a produção de vacina. O Dimas Covas já colocou isso de maneira muito clara aqui no Butantã. Também os técnicos da Fiocruz no Rio de Janeiro. A não chegada dos insumos que vêm da China para as duas vacinas pode, evidentemente, comprometer o calendário que se tinha. Você tinha agora um calendário de fornecimento do Butantã, por exemplo, de 56 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização. Quer dizer, se não conseguir produzir isso a tempo, evidentemente se compromete. A mesma coisa a AstraZeneca no Rio. Agora que a Fiocruz começava a pegar ritmo de produção da AstraZeneca, você não ter o insumo, de novo, volta a comprometer o ritmo de entrega. E de compras externas, nós só temos, por enquanto, a Pfizer, ainda numa pequena quantidade, e a Janssen, da Johnson & Johnson, que ainda não entregou para o Ministério da Saúde. Então, a gente pode realmente, aliás, você viu várias capitais aí interrompendo vacinação de segunda dose. Aqui, nós tomamos uma decisão importante, Datena. A gente não usou a segunda dose como primeira dose, a gente manteve a segunda dose, né, para não ter exatamente esse problema. Quem usou se complicou. Tomar a primeira dose e não tomar a segunda. Os outros se complicaram. Não, a gente aqui, inclusive, nos nossos drive-thrus, a gente tinha um problema grave, porque muitas pessoas de municípios da Grande São Paulo iam na sua cidade, não tinha mais segunda dose, pegava o carro e vinha tomar a segunda dose aqui no drive-thru da cidade de São Paulo, né? Nós vacinamos aí uma quantidade de pessoas expressivas de segunda dose que não são residentes aqui, né? Então, realmente a gente pode viver aí uma escassez, até que se chegue outras vacinas, uma escassez que vai complicar ainda mais o ritmo nosso aqui. Hoje, a prefeitura tem vacina para quanto tempo, o Edson, para cumprir o cronograma? Hoje, nesse momento? Nesse momento, nós temos uma programação de recebimento de vacina, cerca de 600 mil doses,
para vacinar esses grupos que eu aqui falei para você, e mais, a gente deve agora também vacinar um grupo de profissionais de saúde autônomos na semana que vem, e os motoristas e cobradores de ônibus, que a gente começa a vacinar dia 18 aqui. Então, a gente tem para essas categorias que já foram anunciadas a vacinação pelo plano estadual e que são cerca de 600 mil doses. Ô Edson, você me permite perguntas de ouvintes que eu acho que são importantes nesse momento, que a dúvida é do ouvinte. Então tá aí o nosso WhatsApp. Ô Ricardo, põe na tela aí no rádio e vamos pegar rapidamente, eu não sei se é a Giovana que está pegando, pergunta de ouvinte aí. Pode até ler, se precisar. O Ricardo, põe no ar o zap aí, por favor. 11 999 048756. 11 999 048756. 11 999 048756. Giovano Guilherme, já chegou alguma pergunta aí de ouvinte ou não? Já tem alguma pergunta aqui da de Atena. ouvinte? Pois não, vamos ouvir. Solange, eu tenho 65 anos, mas ainda não me vacinei. Eu posso comparecer a alguma UBS ou posto drive-thru? Solange, de São Paulo, Zona Sul da Atena. É uma boa pergunta, porque gente que perdeu a vacinação por algum motivo não consegue se vacinar porque não está no dia dela, mas já passou o dia dela. Essa pessoa tem direito à vacinação, Edson? Totalmente, da Atena, pode se vacinar, pode ir ao UBS ou alguns dos nossos 30 drive-thrus e ela será vacinada. Ela está dentro do cronograma, 65 anos, já era para ter sido vacinada, então ela pode comparecer em qualquer unidade de saúde ou no drive-thru que ela será vacinada imediatamente. Mais uma pergunta de ouvinte, antes o Agostinho Teixeira. Guto, uma pergunta para o secretário Edson. Secretário, bom dia para o senhor. A gente recentemente fez uma reportagem aqui mostrando estagiários da área de enfermagem e medicina que estão trabalhando praticamente na linha de frente, né? Têm um contato com o ambiente hospitalar e estão com receio. São jovens, estagiários, mas que não foram vacinados ainda por causa da idade. Há alguma previsão, secretário, de se antecipar, de se priorizar esse setor que corre um risco maior, né? Olha, bom dia, Agostinho. Bom dia. Nós ontem, inclusive, tivemos discutindo isso com o governo do estado. Não foi autorizado ainda no plano estadual a vacinação dos estagiários, né? Então, não tem essa autorização por parte do estado e nós também não recebemos aqui lotes de vacina para vacinar estagiários nesse momento. Nós devemos vacinar agora, a partir de segunda-feira, profissionais de saúde de 42 autônomos, daquelas 13 categorias do PNI, que são dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, entre 42 e 46 anos, né? Que é um contingente de 120 mil profissionais. Os da linha de frente, de hospital, os que estão na rede pública, todos já foram vacinados. Então, a gente está avançando nessa vacinação desses profissionais de saúde e aguardando, então, que a Secretaria Estadual nos autorize e nos envie a vacina para vacinação de estagiários. Então, estagiários, ainda neste momento, Agostinho, não foi liberado. Tem mais perguntas de ouvinte, ô Guilherme? Tem uma em áudio aqui da Atena. Pois não, vamos ouvir. Bom dia, da Atena. Tem uma filha que teve síndrome do Kawasaki com 8 anos de idade. Hoje ela tem 17. Tem preferência para tomar a vacina? Eu acho que ainda não, né? Porque tem faixa etária, é isso, Edson? Exato, tem a faixa etária de 18 anos, a vacinação, por enquanto, da Atena é só para as pessoas acima de 18 anos. A síndrome de Kawasaki é uma doença muito triste, muito dolorosa, mas, infelizmente, nós não temos autorização por parte do PNI de vacinar ninguém no Brasil ainda abaixo de 18 anos. Olha, a gente tem falta de vacina e a grande polêmica com a Anvisa é Sputnik V. Aliás, o Barra Torres está respondendo da CPI uma série de detalhes que incluem a autorização para Sputnik V. O governo municipal de São Paulo chegou a ter contato direto com a União Química ou com o Instituto Gamaleia para aquisição de vacinas da Sputnik V ou fica dentro do Plano Nacional esperando a Anvisa aprovar?
Não, Datena, nós iniciamos negociação com alguns laboratórios que tinham vacinas aprovadas pela Anvisa, depois daquela autorização do Supremo Tribunal Federal, da votação pelo Senado e também da Câmara Municipal. O prefeito Bruno Covas nos autorizou. Nós fizemos negociações com 3 laboratórios, da Johnson e Johnson para adquisição da Janssen, com a AstraZeneca e também com a Pfizer. E fizemos 3 em cada um desses laboratórios, cartas de intenção de compra. Trocamos a documentação da prefeitura e entramos, nós diríamos assim, numa fila para a compra dessas vacinas. Por quê, Datena? Porque todos esses laboratórios primeiro vão fornecer para o Plano Nacional de Imunização, para o Ministério da Saúde. Depois que fornecerem para o Ministério da Saúde, eles abrem negociação para venda para estados e municípios. Mas a gente já um pouco adiantou essa fila aqui em termos de mandar a documentação da prefeitura, fazer a carta de intenção de compra. A gente quer comprar essas vacinas na hora que elas puderem serem vendidas. Tá claro então que vacina mesmo só com a aprovação da Anvisa e depois de passar pelo Ministério da Saúde, pelo plano de imunização. Não vai aplicar antes disso, né? É por isso que há risco aí de ficar desabastecida a cidade de São Paulo e o Brasil, né? E vários países do mundo. Nós demoramos demais, complicamos demais para receber vacina. O governo federal demorou demais em fazer contratos de vacina e por isso nós estamos atrasadíssimos. Mas mesmo assim, com todo o atraso, já vacinou muita gente o Brasil. Deveria ter vacinado muito mais se o governo federal não atrasasse tanto para comprar. Por gentileza, o Guilherme, tem mais pergunta de ouvinte? Tem mais uma em texto aqui, Datena, do José. Ele diz que tem diabetes e ele pergunta como eu posso comprovar para receber a primeira aplicação de uma vacina contra a Covid. É importante essa pergunta, parece simples, mas não é não. Vamos saber, porque não adianta chegar lá e dizer, olha, eu tenho diabetes e quero tomar vacina. Como é feita a comprovação, tem a impressão que deve ser por informação médica, mas o Edson vai dizer mais 2 perguntas, nós temos que liberar o secretário. Pois não, secretário? Olha, ele deve, Datena, tendo entre 55 e 59 anos, ele pode levar um atestado médico, pode levar também uma receita médica de medicamento ou, eventualmente, algum exame que comprove que ele é diabético. Com isso, ele será vacinado sem problema nenhum. Pode levar um desses 3 documentos de comprovação que ele tenha diabetes, estando acima de 55 anos, ele será tranquilamente vacinado. Bom, mais 2 perguntas e vamos liberar o Edson, que tem que trabalhar, porque a correria está grande, intensa, a situação é gravíssima, a situação é muito triste. Aliás, como é que está a situação de leitos em São Paulo? Eu ouvi dizer que os casos tinham aumentado, aumentou a internação. Como é que está a situação hoje em São Paulo, Edson? Olha, Datena, a gente teve aí o pico dessa segunda onda no mês de março e no mês de abril, com quase 93% dos leitos de UTI ocupados. Isso reduziu um pouco agora, chegamos aí ao patamar de 80%, 83%, mas ainda Datena, um patamar muito elevado, muito elevado. E há 10 dias isso não cai. Isso que está nos preocupando, né? Há 10 dias que esse patamar estacionou em 80%, 81%, 83% de ocupação de leitos de UTI e não tem reduzido. E agora a gente vê, até por conta dos números, um certo aumento de número de casos. E isso, você sabe, daqui 15 dias impacta o sistema de saúde com internações, né? Então, a gente está um pouco preocupado, sim, porque não reduziu, estacionou em 80%, 83%, já há praticamente 10 dias, e a gente esperava que isso tivesse uma escala de redução um pouco maior. E sem vacina, com uma flexibilização maior, a coisa não é boa, não. Pelo menos com a vacina, né? Tem que ter vacina, pelo amor de Deus. Tomara que a gente tenha alguma notícia boa lá dos chineses liberando esses insumos aí, principalmente isso. Mais 2 perguntas e vamos encerrar o Guilherme rapidamente, vai. Uma em áudio aqui, Datena. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida, minha esposa ela foi vacinada com a vacina da AstraZeneca
E agora que foi suspenso, como que fica a segunda dose? Ela vai tomar de outra vacina ou vai ter que tomar a mesma? Como que faz agora? A gente ficou meio perdido. Obrigado. Acho que ela não vai tomar nenhuma. Se estiver grávida, vai ter que esperar. Porque não pode misturar a vacina, não é isso, Edson? Eu estou enganado. Ela, se for gestante, ela tem que aguardar, então, essa liberação. Se ela não for gestante, não há problema nenhum. Ela pode ir no nosso posto de saúde, nas nossas unidades, e no prazo estabelecido de 12 semanas, tomar a segunda dose. Nós temos a AstraZeneca, primeira e segunda dose, para todas as categorias que estão sendo vacinadas. Há só o impedimento, desde a noite de ontem, em função da nota da Anvisa, que proíbe, suspende, na realidade, a vacinação de gestantes em todo o país. Olha, é em 17 estados brasileiros. Então, é bem claro, gestante que tomou a primeira dose não vai tomar a segunda enquanto não for liberada pela Anvisa. A Coronavac não tem problema, tomou a primeira dose, vai tomar a segunda, mas a AstraZeneca, gestante, enquanto não for liberada pela Anvisa, não toma nem a primeira e nem a segunda dose. Foi isso que eu entendi, isso que o Edson explicou. Agora, a Coronavac não tem problema, pode tomar a Coronavac ou Pfizer, se for primeira dose ou segunda dose, pode tomar. Agora, o problema é com a AstraZeneca e só com a AstraZeneca. Quem tomou primeira dose da AstraZeneca e estava grávida, não vai tomar a segunda, até que a Anvisa libere, independente do prazo ou não. Mas até isso é coisa de dias, não vai demorar muito tempo. Já tem informação da Anvisa, porque isso não demora muito tempo. Quem tomou a primeira dose vai ter tempo de tomar a segunda no tempo devido, mesmo porque o espaço acho que é de 3 meses, ou 12 semanas, ou de 12 a 21 semanas, ou coisa parecida. Então tem tempo ainda para isso. A última pergunta para o Edson, a gente queria ficar aqui o dia inteiro, porque esse negócio de vacina é importante demais e as pessoas estão correndo atrás e é muito bom que as pessoas estejam perguntando muito, porque significa que aquela aversão à vacina sumiu. As pessoas já entenderam que tem que tomar vacina. Se não tomar vacina, a chance de adquirir a doença e morrer ou contaminar alguém é muito grande. Isso aí já está na cabeça da maioria das pessoas. Tem gente que continua negacionista e vai continuar até o fim da vida, mas está errado, tem que tomar a vacina. Vamos à última pergunta ao Edson, por gentileza, Guilherme. Em texto da Atena, o Márcio da Moca, ele diz que tem asma e pergunta se isso entra no quadro de comorbidades. Entra sim, é muito importante, entra no quadro de comorbidades, ele tem direito à vacina, ele vai ter que apresentar, como eu disse, esse laudo médico, ou eventualmente uma receita de remédio ou seus exames. Para você ter uma ideia, aqui é muito claro, Datena, indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar, obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, displasia broncopulmonar e asma grave com uso recorrente de corticoides sistêmicos, tem direito. Então, ela tem direito, sim, a pessoa com asma, ela tem o direito, é só apresentar a documentação do médico ou a receita ou, eventualmente, algum exame que ele tenha. A asma é uma das prioridades, a asma grave, porque é doença respiratória. Um dos principais problemas que atinge quem está com Covid é a falta de ar. Você imagina quem tem asma grave e pega Covid, essa é prioridade, tem que estar aí dentro da idade, mas é uma das prioridades. Eu também esqueci, eu tenho asma. Aliás, eu não sei como é que eu estou vivo até agora. Eu tenho todas as comorbidades possíveis e imagináveis. O que quando merece crítica, a gente critica, mas o secretário está tendo uma participação muito importante nesse aspecto de vacinação e a questão de vacinação em São Paulo, em que pese várias dificuldades, superou a minha expectativa. Eu achava que fosse pior. O que não está sendo feito é porque não dá para ser feito. As doses de vacina estão sendo aplicadas, há uma ou outra falha pontual, isso a prefeitura tenta corrigir. Eu sugiro que se aumente a fiscalização nos postos, porque tem gente que não está nem entregando documento. Eu já fui informado disso, mas eu repito, são problemas pontuais. O que a prefeitura pode fazer, não é, Agostinho? Pelo que a gente tem visto em termos de vacinação, está fazendo. Agora, não dá para aplicar vacina quando não tem vacina.
Estou enganado, Agostinho? Não, é isso mesmo. O que a gente recebe de relatos são casos pontuais. Até teve um caso, hoje começou a vacinação de pessoas com síndrome de Down. Foi ontem? Foi ontem. O Guilherme me corrigiu aqui. E aí havia um problema, porque as pessoas queriam levar essas pessoas com essa dificuldade para os drive-thru, porque é muito mais fácil. Tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, inclusive. O drive-thru, nesse caso, é uma mão na roda. E a prefeitura, salvo engano, secretário, voltou atrás, porque estava previsto que essas pessoas com comorbidades, com dificuldades adicionais, seriam vacinadas nos postos, o que seria uma dificuldade. E a prefeitura teve o bom senso, Datena, de rever isso e mudar no primeiro momento. É o que eu estou dizendo. Quando precisa criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Por isso que a nossa crítica ela tem, e o nosso elogio tem credibilidade. Porque a gente não faz crítica por criticar, apenas por criticar. Quando merece elogio, tem que ser elogiado. E Deus nos ajude para que as vacinas cheguem, porque a situação é ruim, pode ficar bem pior para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para o Brasil. Porque está ruim no mundo inteiro e pode ficar bem pior para um país emergente como o nosso, cujo governo federal demorou demais em comprar lotes de vacina e por isso a situação está muito grave mesmo. Secretário, que Deus nos ajude, que a coisa melhore, que apareça uma luz no fim do túnel e que os chineses liberem aí esses IFAs, tanto da AstraZeneca como da Oxford, porque na verdade mesmo, são as duas vacinas que a gente mais pode contar, AstraZeneca e Coronavac. De verdade, são essas vacinas que a gente pode contar. A Pfizer está chegando em lotes pequenos, por consequência, os lotes que chegam em São Paulo, que tem a cidade de maior população do Brasil, uma das maiores do mundo, tem o estado de maior população do país. Quanto menos vacina há, obviamente que a situação fica mais grave. Mas tomara que aconteça alguma coisa positiva, porque de coisa ruim a gente já está cansado. Abraço, secretário. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Datena, pela oportunidade. Foi um prazer falar com você, com o Agostinho. Estou à sua disposição, viu? Um grande abraço.